Boa noite, pessoal. Eu fiquei na responsabilidade de fazer esse primeiro vídeo do canal, né, do Up Jovens, da Igreja Verbo da Vida aqui de São Luís. E eu creio que você vai ser ricamente abençoado com esse vídeo. Eu creio que Deus vai falar fortemente ao teu coração. E eu creio que o teu coração, como uma boa semente, vai receber da parte de Deus. Por mais que eu seja um canal, mas eu creio que é Deus falando com você essa noite, ou no horário que você esteja assistindo esse vídeo. E o que eu queria tratar com você hoje, nesse momento, é a respeito da nossa constância em Deus. Nós como jovens, e o jovem ultimamente ele tem aquela fama, ou fama mesmo de ser um jovem inconstante, que não tem firmeza no Senhor, que não tem propósito. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai mudar essa realidade. E eu queria que você visse na palavra de Deus, diz em 1 Coríntios capítulo 15, que é justamente na hora que Paulo faz a despedida nessa carta, nesse capítulo, ele fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Paulo está falando a respeito aqui de serviço, ministério, trabalho, mas da mesma forma que Paulo fala a respeito de trabalho, ministério ou serviço dentro do corpo de Cristo, é importante a gente lembrar também que a gente deve ser firme e constante naquilo que Deus trouxe ao nosso coração a respeito do nosso chamado nele. Nós que somos jovens, como eu falei para vocês no início, a gente tem a fama de não ser constante em determinadas situações. E essa inconstância acaba trazendo um ato prejudicial para a nossa própria vida, porque a gente não consegue cumprir aquilo que Deus tem levantado para as nossas vidas e a gente acaba entrando no enfado do fracasso. E a gente não consegue concluir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas eu creio que Deus está levantando esse povo em que vai ser constante, que não vai ser aquele povo que retrocede. Como a Bíblia mesmo diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Pelo contrário, nós somos daqueles que avançam para o prêmio da soberana vocação. E quando Paulo fala nessa carta, no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz, olha, eu quero que vocês sejam firmes e constantes. A gente precisa entender que existe uma diferença entre firmeza e constância. Firmeza é você não ficar naquele lugar sem que ninguém te tire. E constância é você estar naquele lugar, mas ao invés de ficar parado, você continua na sua caminhada. Então, quando se fala de firmeza, é que Paulo está dizendo que não quer que você somente fique naquele lugar. Paulo quer que você seja firme e ao mesmo tempo você seja constante, porque a constância ela vai te levar ao final do propósito que Deus chamou para realizar sobre essa terra. Então é necessário que a gente, que nós que somos jovens nessa geração, a gente que tem essa tarefa, digamos que leve, de trazer esse avivamento, de trazer essa realidade do céu para a terra, a gente tem que ter essa responsabilidade que a gente não tem que ser somente firme. Porque pessoas perguntam, você é crente? Sim, eu sou crente. Eu estou firme, mas será que eu estou constante naquilo que Deus nos chamou para fazer? Porque, como eu falei para você, existe a diferença da firmeza para a constância. Você pode ser uma pessoa firme, mas ao mesmo tempo que você pode ser uma pessoa firme, você pode ser uma pessoa inconstante. Você fica naquele mesmo lugar. E eu vou dizer para você que uma pessoa inconstante é aquela pessoa que deixa de viver aquilo que Deus chamou ela para fazer. Deus é aquela pessoa que sai do meio do propósito, sai do meio daquilo que Deus comissionou ela para fazer. E a gente recebe muitas exortações da parte de Deus que a gente deve continuar a nossa caminhada com perseverança. E perseverança dentro do âmbito cristão, dentro do evangelho, é uma coisa que muitas pessoas têm digamos, fracassado. Por que fracassam? Porque elas colocam os olhos nos homens e tiram os olhos de Deus. Quando você persevera em cima daquilo que Deus te confiou, você vai caminhar a sua caminhada sem peso. E o que eu chamo de peso? Peso é tudo aquilo que te atrapalha a prosseguir, a caminhar. E algum desses pesos a gente pode trazer como exemplo, não vou dizer que é uma totalidade, mas alguns pesos como falta de amor, como falta de perdão, como ira, como ódio dos irmãos, como alguma coisa que possa levantar contra você. Existem determinadas coisas que a gente diz que são circunstâncias que se levantam, mas também existem coisas que nós mesmos levantamos contra nós. Sabe, existe, claro que a gente não despreza, como a Bíblia mesmo fala, os ardis de Satanás, que se levantam contra nós. Mas existem situações que nós mesmos conseguimos levantar contra a nossa própria vida. Quando a gente deixa de andar em amor, quando a gente deixa de andar em perdão, que são chaves importantes para que a gente possa caminhar o nosso trajeto de fé. Eu vi de um líder meu hoje, o pastor Bud, que foi quem iniciou o Ministério Verbo da Vida aqui em São Luís, que ele falava que duas coisas estavam ligadas à fé, que era o amor. Eu acho que duas coisas estavam ligadas à fé. Era o amor e alguma coisa que eu não estou me recordando agora, mas eu vou me recordar aqui pro final do vídeo. Então, eu creio que essas coisas, quando a gente começa a prosseguir em cima dessas coisas que Deus trouxe ao nosso coração,
a gente consegue ficar constante na obra que Ele chamou para a gente fazer. Porque existe a diferença da constância no servir dentro do corpo de Cristo e existe a constância na nossa caminhada com Deus. Existe a constância, o que é a constância do servir dentro do corpo de Cristo? É quando Paulo fala nessa carta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ele diz, vocês devem ser constantes na obra do Senhor. Você deve ser constante no trabalho ao Senhor, no serviço ao Senhor. Mas existe também a constância que nós temos que ter fora do âmbito igreja. Então, como a gente tem que ver e entender essa realidade, que existem pessoas que vivem uma realidade dentro da igreja, mas fora da igreja elas vivem realidades totalmente diferentes. Que Deus, eu acredito que abomina isso, porque você não pode ter dois tipos de relacionamento, você não pode servir a dois senhores. Jesus fala isso na carta dele a Mateus. Ele fala, olha, vocês não podem servir a dois senhores, porque pode ser que você agrade a um e deixe de agradar a outro. Então eu creio que o propósito de Deus para as nossas vidas hoje é que a gente tenha uma vida de constância diante dele, sabendo que os nossos trabalhos, sabendo que as nossas renúncias diante do Senhor não são vãs, porque Deus ele honra aquilo que nós fazemos, Deus honra sacrifício. E o que é sacrifício? Abrir mão da minha própria vontade para dar lugar à vontade dele. E quando eu abro mão da minha própria vontade, dou lugar à vontade dele, eu entendo que eu estou andando em constância. Eu estou sendo constante na obra do Senhor, estou sendo constante dentro do corpo de Cristo. E eu creio que quando a gente tem essa consciência de sermos constantes no Senhor, eu creio que ele começa a abrir as portas, porque a gente não está olhando mais para si mesmo. O homem em sua totalidade, o homem hoje, atualmente falando, ele vive, infelizmente, em uma coisa chamada antropocentrismo, que é o homem como centro de todas as coisas. Ou seja, só existe eu, sou eu e mais ninguém. A minha vida eu vivo e não me importo com quem esteja ao meu lado. Mas se a gente for levar para o âmbito cristão, para o âmbito como Jesus viveu, não é essa forma como Jesus vivia. Jesus não centralizava o poder somente nele. Jesus tinha o objetivo que eu atraio a vontade do Pai do céu para a terra, mas eu distribuo para as pessoas. Eu sei que eles podem continuar essa jornada de uma forma fiel. É por isso que ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. O propósito do Consolador e do Espírito Santo era fazer com que essa constância dentro do nosso coração pudesse prosseguir sem falhas. Porque se a gente não tivesse a ajuda do Espírito Santo, talvez a nossa jornada cristã seria um fracasso. É por isso que Jesus e Paulo e alguns escritores da Bíblia, eles nos exortam a isso, a sermos firmes e constantes. E o final que Paulo fala, que é onde eu vou finalizar, ele diz, olha, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, quando eu trabalho, quando eu sirvo ao Senhor, quando eu mantenho a minha constância diante de Deus e diante da palavra, que são um só, Deus e a palavra, eles são um só. Quando eu mantenho a minha constância nisso, quando eu entendo que eu preciso ser constante, a Bíblia diz, Paulo está dizendo através da carta do livro Coríntios capítulo 15, versículo 58, que o meu trabalho no Senhor, ele não é vão. Ou seja, existe uma recompensa para aquilo. Jesus, certa vez, ele dando um exemplo no livro de, acho que era na carta no Evangelho de Mateus, ele fala o seguinte, o jovem chega para ele, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, olha, vá e venda tudo que você tem e aí você vai ter direito à vida eterna. E eu quero te dizer que Jesus não estava querendo transformar aquela pessoa numa pessoa pobre. Jesus só estava querendo mostrar para aquela pessoa onde o coração dela estava. E ou seja, a Bíblia diz que o jovem ficou triste porque ele era dono de muitos bens. Então, ou seja, ele demonstrava com as atitudes dele que o coração dele não estava no Senhor, que o coração dele estava onde? Nas riquezas. E quando nós colocamos os nossos corações nas riquezas, a gente deixa de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Sabe, existem coisas que durante essa caminhada cristã, a respeito da constância, que a gente caminha, se a gente se depara com algumas situações, que é claro que são as situações que se levantam, as seduções, a Bíblia fala a respeito disso, sobre os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas, que podem se levantar para tentar nos seduzir, e infelizmente essas coisas se levantam. E a gente acaba se seduzindo por isso e perdendo a consciência de propósito. Sabe? E a consciência de propósito, ela vem de uma constância na palavra, de uma constância no Senhor. Quando os meus olhos estão fitos no autor e consumador da minha fé, eu começo a entender que eu não vivo somente para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me enviou. É por isso que Jesus diz, eu não faço a minha própria vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Então a gente tem que entender todos os dias isso, que a nossa vontade é do Senhor, nós vivemos para o Senhor e a nossa vida com um propósito é para Ele, porque a Bíblia diz que por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
E eu quero deixar você incentivado com isso. Mantenha-se na constância do Senhor. Se você hoje está vivendo a sua vida cristã e algumas vezes algumas coisas se levantam tentando te parar ou até mesmo te desmotivar, eu quero te dizer, não é hora de parar, é hora de você continuar no propósito que Deus te confiou, porque eu tenho certeza que se Ele implantou dentro do teu coração um chamado e um fogo ardente pela sua palavra, é porque Ele quer que você continue, Ele não quer que você retroceda. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Ou seja, quando eu olho para trás, quando eu começo a olhar para trás e eu começo a sentir saudade das coisas que eu vivia antes, eu começo a estar dizendo para o Senhor, Senhor, eu não me importo mais com aquilo que você tem daqui para frente. Eu só estou me importando com aquilo que está para trás. E a Bíblia é expressamente dizendo que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então, incentivo você, continue a sua caminhada cristã, seja um jovem firme no Senhor, constante na palavra, constante no servir, que eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E eu tenho certeza que Deus vai abrir portas na sua vida. Eu quero que você fique com essa palavra, seja ricamente abençoado, prossiga com essa visão, e eu creio que Deus vai fazer muito mais através das nossas vidas, porque os jovens que têm se levantado hoje são uma geração que vão mudar verdadeiramente esse mundo. Em nome de Jesus, fiquem na paz e tenham um mês, um ano maravilhoso em nome de Jesus.